André Vilas-Boas, candidato à presidência do Futebol Clube do Porto, é o convidado desta semana do Hora da Verdade, numa parceria entre a Renascença e o Público. Eu sou o Pedro Castro Alves, comigo está o meu colega do Público, Miguel Dantas. Uma nota, foi lançado o convite aos dois principais candidatos às eleições de 27 de Abril do Futebol Clube do Porto. O primeiro convidado é o André Vilas-Boas. André, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A primeira questão, disse que está na altura de uma mudança no Futebol Clube do Porto, após mais de 4 décadas de presidência de Pinto da Costa. Esta candidatura é baseada na necessidade de mudança ou no facto de acreditar que pode mesmo fazer melhor do que aquilo que foi feito? Sim, bom dia a todos. Esta candidatura, acima de tudo, representa o meu amor pelo Futebol Clube do Porto, um amor singular e único, e também uma altura de mudança. Portanto, o Futebol Clube do Porto vem de uma liderança de 40 anos, com mais de 40 anos, com Jorge Nuno Pinto da Costa. Encontra-se agora numa altura de se reformatar relativamente ao futuro. O paradigma do futebol moderno está a mudar, as exigências são outras. É preciso transportar o Futebol Clube do Porto para a modernidade e o meu objetivo era, juntamente com um número de pessoas que me vai ajudar a levar o Futebol Clube do Porto para o futuro, rodear-me dos melhores e conseguir imprimir esta mudança. Em 2020, a data das últimas eleições, Pinto da Costa nomeou André como um potencial sucessor na presidência do Futebol Clube do Porto. Alguma vez pensou, em todos estes anos que idealizou avançar com uma candidatura, que estaria a concorrer contra o presidente mais titulado da história do futebol? Sim, dificilmente em 2024 pensaria que o presidente se pudesse recandidatar de novo. Naturalmente é livre de o fazer e sem dúvida para mim eleva também este desafio e este sentido de responsabilidade e exigência. A verdade é que os últimos anos têm levado o Futebol Clube do Porto à ruína financeira e a uma perda de competitividade desportiva. Portanto, eu no meu entendimento sempre pensei que ele não se recandidatasse. Decidi avançar com esta candidatura mesmo se ele fosse meu adversário, porque acho que o Futebol Clube do Porto, portanto, precisa de se encontrar num novo rumo. Agora acho que vai elevar sem dúvida o sentido de responsabilidade e exigência que tenho com os sócios do Futebol Clube do Porto, o legado que ele também me deixa, e tudo isso contará como um peso premente e de pressão para que eu seja capaz de fazer mais e melhor. Se fazer mais e melhor é ao nível de ser o melhor, o mais titulado de sempre, é difícil, mas penso estar à altura do desafio. Sim. Muito recentemente Pinto da Costa disse que a vossa relação mudou porque o André mudou. Concorda com isso? Não, a única coisa que eu mudei foi relativamente à minha opinião de enquanto o presidente ser vivo deveria continuar como presidente do Futebol Clube do Porto. Portanto, essa é a única mudança. De resto, o meu amor pelo Futebol Clube do Porto é o mesmo, e sinto-me capacitado para ser indigitado como presidente e devolver a glória aos sócios e a glória ao Futebol Clube do Porto, tanto desportiva como também garantir a sua sustentabilidade financeira para o futuro, que é o mais importante. Portanto, a única coisa que mudou foi essa opinião relativamente a 2024, fruto do momento urgente que o Futebol Clube do Porto vive. Cada vez mais dá a entender que o Futebol Clube do Porto está refém de interesses de outras pessoas. As suas decisões financeiras e desportivas são cada vez mais postas em causa, não só fruto de interesses alheios, mas também por falta de planeamento de visão a curto, médio e longo prazo. Pelo que o momento é agora. Acho que o momento de mudança é agora. Os sócios têm acumulado muita frustração relativamente ao que têm sentido por parte da equipa de administração do Futebol Clube do Porto, por verem cada vez mais este crescimento de interesses e negócios paralelos relacionados com o Futebol Clube do Porto,
Também o sentido de pertença com os sócios do Futebol Clube do Porto tem desaparecido, pelo que acho que o momento é agora. Muito deste apoio que eu tenho sentido vem precisamente desse apoio dos adeptos que me empurram para uma nova liderança. O André foi treinador numa época de sonho para o clube, conquistou 4 títulos, um deles está em pleno Estádio da Luz, mas considera que Pinto da Costa está a tentar apagar essa época da memória coletiva dos esportistas. Porquê? Repare, eu compreendo que esta candidatura se tornou de tal forma forte que traz algum desconforto. Ou seja, eu tenho registado nos últimos 2 anos uma série de ataques pessoais e profissionais relativamente a mim, por parte do Presidente Pinto da Costa. Eu acho que ele nunca teve noção que esta candidatura se pudesse tornar tão forte, não só pelo que eu represento, pelo portismo que represento, pelas pessoas que me quero rodear, por vir para o Futebol Clube do Porto desprendido de qualquer interesse. Portanto, ponho em pausa uma carreira que eu considero, apesar de outros não considerarem como tal, muito boa, por amor ao Futebol Clube do Porto e por sentir que esta é uma altura de mudança. Eu tenho registado muitos eventos curiosos relativamente ao apagar dessa história de 2011, ou uma tentativa de denegrir a pessoa que liderava essa equipa de 2010-2011. Não queria perder muito mais tempo com isso. Eu acho que é normal em qualquer candidatura que se vê de repente ameaçada por outro candidato que agora chegou, se sinta de certa forma desconfortável relativamente à mesma e relativamente a ter um adversário tão forte. Penso que é isso que se sente-se cada vez mais nas palavras, na postura do seu Presidente. E esse incómodo é evidente. Nós, eu e a equipa que me rodeia, continuamos a fazer o nosso caminho. Continuamos a sentir cada vez mais o pulso aos sócios e a vontade de mudança por parte dos sócios. Gostava de lhe poder traduzir isto em números, porque também gosto muito de estatística, e dizer-lhe que as sondagens aos sócios do Futebol Clube do Porto dizem que esta mudança está para acontecer. Temos algumas sensações relativamente positivas, ou muito positivas, aliás, dessa vontade de mudança. No entanto, temos um desafio pela frente, que é a materialização desse voto a 27 de Abril. Portanto, a escolha de 27 de Abril de 2024, para mim, não é inocente. É uma escolha onde muita gente vai meter férias por causa do feriado de 25 de Abril e por causa do feriado de 1 de Maio. Irá eliminar muito eleitorado. Provavelmente pode eliminar eleitorado de ambas as partes. No entanto, acho que não é uma data bem escolhida para o eleitorado que se prevê que esteja presente no ato eleitoral. No entanto, é a data escolhida pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral e para mim é fundamental continuar a fazer um apelo ao voto. Estas serão seguramente as eleições mais votadas de sempre da história do clube. É importante que os sócios votem em democracia, votem em liberdade, votem no candidato que acreditam ser melhor, renovem as suas cotas também em antecipação. Portanto, aproveito também aqui para deixar essa informação para que a loja do associado não fique bloqueada no próprio dia do ato eleitoral. Portanto, nós temos sentido cada vez mais apoio, é uma onda crescente. Vamos continuando a fazer o nosso trabalho, mostrando as nossas ideias no sentido da boa transparência e do bem comum que é o Futebol Clube do Porto. Agora, como parece evidente, é um natural desconforto do outro lado em finalmente se encontrar com um rival ou com uma candidatura à altura. O André falou de números, vou só antecipar aqui uma pergunta que mostram uma trajetória descendente dos resultados de Pinto da Costa em eleições. Em 2016 foi eleito com 79% dos votos, registando-se mais de 20% de votos nulos.
Em 2020 desceu para 68% e José Fernando Rio, principal concorrente, teve mais de 26% de votação. Esta queda de Pinto da Costa deu-lhe mais força para se candidatar agora e gostava de lhe perguntar se acredita que estes quase 30% de votos de descontentamento irão migrar para a sua candidatura. Não posso negar que a gente analisou esses números. Não estão na base da minha decisão de avançar com a minha candidatura. Portanto, eu tenho 15 anos de treinador profissional, naveguei neste mundo em vários países, várias culturas. Tenho uma visão de futuro relativamente ao futebol, tenho ideias muito vincadas relativamente à parte desportiva, à parte da performance, à parte do scouting e relativamente ao futuro do futebol. É mais pela capacidade que eu tenho em imprimir essa mudança no futuro do Futebol Clube do Porto, que eu me candidato, não tanto por ver e relacionar esses números com uma queda de um anterior líder. Esses números, acima de tudo, revelam um crescente descontentamento, como bem disse, que é presente, que é evidente também, e que vem em linha cada vez mais com uma frustração acumulada por parte dos sócios relativamente à gestão do Presidente. Portanto, isso é evidente e inegável, está aí traduzido em números e está aí traduzido em 2020. O Futebol Clube do Porto nos últimos 24 anos ganhou 2 Ligas Europas, uma Liga dos Campeões, uma Taça Intercontinental, fez mais de 2,9 bilhões de euros em receitas, dos quais desde 2015 1,3 bilhões de euros em receitas. Tem neste momento 500 milhões de euros de passivo e 310 milhões de euros de dívida financeira. Portanto, parece quase surrealista que, enquanto poderíamos ter crescido para nos tornarmos o melhor clube nacional e uma potência do futebol europeu, acabamos por nos enterrar em dívidas fruto de más decisões desportivas e financeiras que nos levam a esta situação de descalabro financeiro. O que é que parece que se passa à volta do Futebol Clube do Porto? Um enriquecimento absoluto de pessoas paralelas ao seu universo, um enriquecimento também das pessoas vinculadas à administração, porque, se não me engano, nos últimos 15 anos há quase 27 milhões de euros pagos em remunerações à administração. E o Futebol Clube do Porto entrou por si num descalabro financeiro. Daí a minha pergunta em Assembleia Geral de aprovação do relatório de contas, se os administradores seriam capazes de hipotecar o futuro das suas famílias à velocidade com que hipotecam o futuro do Futebol Clube do Porto. Porque quando falamos nas famílias, falamos do nosso bem mais sagrado e ninguém deixaria a sua família em tão maus lençóis como vão deixar esses senhores quando deixarem o Futebol Clube do Porto. Eu gostava de fazer só uma última pergunta para acabarmos aqui este primeiro bloco. Caso não vença as eleições, que cenário é que traça para o Futebol Clube do Porto nos próximos 4 anos e o que é que pode prometer às pessoas que vão votar em si nestas eleições? Olha, vou-lhe ser muito franco aqui. Eu expliquei a minha contradição dita em 2020 da forma que me parece mais clara. Eu outro dia disse que é muito fácil desmentir Jorge Nuno Pinto da Costa. E o Presidente já disse que não avançaria, jamais apontaria uma linha de sucessão direta, jamais considera o Futebol Clube do Porto uma monarquia e jamais passaria o testemunho. Eu tenho muito respeito pelo Sr. Presidente. Penso que não está em condições, neste momento, de presidir a mais 4 anos no Futebol Clube do Porto. Portanto, o que se avizinha no Futebol Clube do Porto pós-2024 é uma linha de sucessão direta para um dos seus vice-presidentes. Vice-presidentes esses que, a 10 dias das eleições, irá apresentar e saberemos precisamente quem é que será essa linha de sucessão direta que parece estar presente. O que me parece evidente é que dentro das pessoas que já o rodeiam, das quais João Rafael Kohler,
está intimamente ligado a um fundo chamado Quadrantis, que neste momento está intimamente relacionado com a antecipação de receitas do Futebol Clube do Porto, com factoring ao Futebol Clube do Porto, com condições e juros que ninguém sabe quais é que são. Portanto, é muito provável que nas colaterais que estão a ser dadas a esse fundo da Quadrantis estejam direitos comerciais do Futebol Clube do Porto, estejam passes dos jogadores do Futebol Clube do Porto. Portanto, não é impossível que, se o Futebol Clube do Porto incumprir em determinadas coisas, a Quadrantis se torne dona do Futebol Clube do Porto. Portanto, o Futebol Clube do Porto, em receitas comerciais, fatura entre 30 a 40 milhões por ano. Acabou de ceder 30% a um fundo que ainda estamos por saber qual é, ou a criação de uma empresa chamada Porto Comercial 2, onde 30% são cedidas a um fundo que ninguém sabe quem é que é. O Futebol Clube do Porto detém 70% desse fundo, tanto quanto sabemos, e aqui carece de confirmação, mas é a informação que temos vindo a recolher. Estará a ser feito um financiamento através de um fundo da Quadrantis, dando como de colateral esses 70% dessa Porto Comercial 2. Ora, tudo isto se acumula e é muito grave. Nós ontem tivemos um comunicado do Futebol Clube do Porto onde desmente um vereador da Câmara sobre as acusações feitas a Pedro Pinho e a João Rafael Kohler. Para mim isto é absolutamente ridículo. Sim, nós já vamos falar da Academia mais à frente, mas gostava de lhe perguntar se vai continuar num papel de oposição, se perder as eleições, vai continuar ligado a uma voz ativa? Penso que não. O Futebol Clube do Porto encontra-se numa situação limite. E eu não queria estar a fugir às minhas responsabilidades, mas em 2028 já não é para mim. Portanto, apresento-me agora com esta visão de futuro, rodeei-me das pessoas certas. As pessoas que me rodeiam poderão já não estar para mim também em 2028 e o Futebol Clube do Porto que o conhecemos já não será o mesmo. Os clubes dentro do associativismo têm um grande desafio pela frente. Têm uma grande vantagem competitiva porque têm cultura, têm valores, têm história. Mas têm um grande desafio pela frente porque estão muito vinculados a determinadas receitas específicas. São elas direitos televisivos, receitas da UEFA e receitas comerciais que vão fazendo através dos seus sócios. O futebol está em premente mudança e é necessário para o Futebol Clube do Porto arranjar novas parcerias comerciais, crescer enquanto marca, crescer como clube de associados igual ao legado que tem desportivo. E isso não está a acontecer. Portanto, o Futebol Clube do Porto, caso não sejamos eleitos, de 2024 a 2028, será um Futebol Clube do Porto totalmente refém das decisões, na minha ótica, de pessoas que estão relacionadas com o entorno de Pinto da Costa. André Vilas Boas, passando aqui para outro tema, e um tema que preocupa muito os associados e quem vai votar no dia 27 de Abril, o contrato de Sérgio Conceição termina no final desta temporada, é o treinador, com o sucesso que é conhecido, diz que vai falar com ele se ganhar as eleições, falar com que intuito, já disse que teve uma conversa anteriormente, o plano é tentar a renovação do treinador. Esse é o campo mais sensível. Eu não me quero alargar muito porque estamos em plena época desportiva e eu estou muito confiante, fruto dos resultados que a equipa tem tido, após também ter mudado de estrutura tática, do seu rendimento, da qualidade do futebol que evoluiu bastante desde que o treinador imprimiu essa mudança para outra estrutura tática. Que o Futebol Clube do Porto ainda possa ambicionar ao título, que apesar de ser o desafio mais difícil, é possível matematicamente, mas sobretudo também à qualificação para a Liga dos Campeões através do segundo lugar. Quero acreditar também que possamos levantar a Taça de Portugal. Portanto, para mim é muito sensível mexer com a época desportiva do Futebol Clube do Porto e estender-me em declarações relativamente ao treinador, ainda mais sensível é. O meu discurso relativamente ao treinador é precisamente esse. Há um ano eu perguntei à administração do Futebol Clube do Porto porque é que o treinador do Futebol Clube do Porto, tricampeão nacional,
não tinha renovado após a eliminação do Futebol Clube do Porto com o Inter de Milão. Para mim, que fui treinador, é precisamente nesses momentos que uma direção desportiva ou uma administração tem que estar perto do seu treinador, avalia o seu trabalho, o seu rendimento, e num momento de tristeza e injusto, tendo em conta a eliminação do Futebol Clube do Porto nesses 2 jogos e como esses 2 jogos se passaram, era o timing perfeito para que isso acontecesse. Eu acho que um homem com a dignidade do Sérgio Conceição, e tal como ele tem referido, não se vai nem nunca se meterá no ato eleitoral. Assim o tem referido e assim tem comunicado. Pelo que eu só posso retribuir dessa forma, sentando-me com ele quando esta direção tomar posse. Naturalmente é uma questão que ainda não está sob o seu controle, mas acha possível, e isso é algo que preocupa os sócios do Porto, Sérgio Conceição só querer continuar com Pinto da Costa e continuar o projeto com Pinto da Costa? Isso é uma possibilidade na sua ótica? Tem que lhe perguntar. Não pode perguntar a mim, tem que lhe perguntar ao próprio. Só o próprio poderá responder. E numa situação em que o treinador não queira continuar, pergunto-lhe se tem, enquanto antigo treinador também, algum perfil pensado para o Futebol Clube do Porto. Não pensei em nenhum perfil. A minha prioridade é sentar-me com o treinador e perceber quais é que são as razões e os seus desejos para o futuro. Portanto, como o próprio já disse que não tocará nesse tema até ao fim da época, não até ao fim das eleições, será a nossa prioridade principal quando lá chegarmos. Mas imagino que identifique em si próprio valias para poder nomear uma sucessão para Sérgio Conceição, na medida em que esteve lá também com o sucesso que é conhecido. Acredita que essa será uma mais-valia que traz para cima da mesa enquanto Presidente? Eu trago mais-valias enquanto Presidente relacionadas com a parte desportiva, parece-me evidente, porque esse é o meu passado, é o relacionado com o futebol, o meu crescimento de treinador adjunto, a observador, a treinador principal. Portanto, as minhas mais-valias estão aí. Penso que isso é uma vantagem competitiva, digamos assim, porque cresci no seio do futebol, sei que dinâmicas é que o futebol está a ter, que é preciso responder com urgência, tanto seja do ponto de vista estrutural como desportivo, como da formação, como do scouting. Portanto, aí acho que as minhas mais-valias podem e devem ser usadas para melhor rendimento da parte desportiva, porque no fundo a parte desportiva é o coração do Futebol Clube do Porto e é isso que precisa de ser melhorado. Sendo treinador de formação, isso poderá ter algum impacto, alguma influência em si próprio na maneira como tentará gerir a equipa principal de futebol, sendo treinador, tendo um treinador no clube enquanto presidente, hipoteticamente, isso poderá haver aqui algum conflito? Não, penso que não. Penso que já fiz a transição mais para a gestão e a observação a partir do topo. Agora tenho essas valências desportivas que acho que podem trazer um benefício, sem dúvida. Em termos desportivos, a ideia é ter um diretor desportivo? Sim, a ideia é ter um diretor desportivo, ter um diretor de scouting também novo, e depois vamos avaliar todo o resto das estruturas. Acrescentaria também a criação de um gabinete de performance e um diretor de performance também. Portanto, na minha ótica, há uma parte que falta muito, que é a parte da continuidade da performance, da evolução do jogador de futebol como um todo, que neste momento falta a alguns clubes já começam a fazer a transição. Mas há ao nível da performance um caminho enorme a fazer, daí que no campo da performance, da excelência técnica, do contínuo desenvolvimento do jogador de futebol, iremos também criar esse departamento que estará presente na equipa principal. Não irá avançar com nenhum nome nem com nenhum perfil para treinador, irá avançar com algum nome para estas posições, diretor desportivo, diretor de scouting, ainda durante a campanha? Diretor desportivo seguramente, diretor de scouting potencialmente,
diretor de performance estão escolhidos, penso que não irei anunciar. E não será possível dizer-nos agora um nome desses? Não faria sentido. Uma última questão para fechar este capítulo, já não sobre o treinador, mas dentro da mesma família. Francisco Conceição está numa grande forma, aquilo que vimos esta temporada, foi agora chamado à Seleção A, já está em estágio. Se for eleito, uma prioridade será garantir o passe de Francisco Conceição junto do Ajax, julgo que serão 10 milhões de euros para a recompra do jogador. Sim, eu acho que as cláusulas obrigatórias de compra já foram atingidas. Posso estar enganado, se não foram, parece-me que estará para breve. Portanto, pelo meu entendimento do que será o seu contrato, segundo a informação que vou recolhendo, dá-me a entender que a opção obrigatória de compra já estará ativada. É um jogador para manter, fomentar, pode estar ali um jogador que encaixa no perfil do Futebol Clube do Porto? Eu acho que qualquer jogador que sai da formação do Futebol Clube do Porto tem um sentido de pertença único relativamente ao clube, e o Francisco representa precisamente isso. Um amor único e singular ao clube. Isso vê-se na forma como se expressa em campo, na forma como celebrou recentemente o golo contra o Vizela, e isso é uma vantagem. André, gostava agora de lhe fazer uma pergunta sobre a Operação Pretoriano e se acha que a detenção de Fernando Moreira e outros adeptos associados à violência na Assembleia Geral de 13 de novembro traz serenidade às eleições do Futebol Clube do Porto ou, por outro lado, serviu para aumentar a instabilidade e contestação? Uma pergunta um pouco injusta, porque os atos têm que ser provados. Prefiro voltar à Assembleia Geral em si, é o que aconteceu a 13 de novembro. O que aconteceu a 13 de novembro de 2023 foi muito grave, e grave em todos os sentidos, na sua organização ou na falta dela, na indiferença de todos os órgãos sociais relativamente ao que estava a passar, na falta de explicações aos sócios relativamente ao que aconteceu, na inação por parte do Conselho Fiscal e Disciplinar após os acontecimentos, e o que me parece que está a acontecer agora é uma corrida atrás do tempo, tendo em conta o ato eleitoral. Portanto, vemos um Conselho Fiscal e Disciplinar agora a chamar pessoas relacionadas com que prestaram testemunhos na Operação Pretoriano, quando todas as imagens que nós observamos foram claras e evidentes relativamente a alguns indivíduos e à ação que estavam a tomar. Há muitas histórias de muita gente relativamente à Assembleia Geral de 13 de novembro. Há muita gente que viu muita coisa. Muitas entradas de não sócios dentro de uma Assembleia Geral, passagens de pulseiras de mão em mão de pessoas não autorizadas. E tudo isto não traz ou leva o bom nome do Futebol Clube do Porto para um território onde não devia estar. Não acho que tenha sido devidamente combatido nem pela administração do Futebol Clube do Porto, nem pela sua direção, nem pelos órgãos sociais. A mim causa-me algum desconforto, se bem que naturalmente é possível, que pessoas também ligadas ao vice-presidente da mesa da Assembleia Geral estejam precisamente a defender pessoas que agrediram sócios na Assembleia Geral do dia 13. Portanto, legalmente é possível, serão os seus advogados, mas custa. O André disse que é necessário repensar o protocolo que o clube tem com as claques. Eu gostava de lhe perguntar se, no seu entendimento, as claques passariam a ter acesso aos bilhetes nas mesmas condições do que um sócio normal, tanto na acessibilidade como no preço. Desde que sejam sócios, não vejo razão nenhuma para que não o sejam. A questão aqui prende-se mais, sobretudo relativamente aos grupos organizados de adeptos, com os não sócios. Da maior parte das pessoas que frequentam, a maior parte não, algumas das pessoas que frequentam os grupos organizados de adeptos, tanto o coletivo como os Super Dragões, são não sócios, e encontram-se às vezes em posições privilegiadas de acesso a bilhetes. Portanto, tudo isto é para reformatar, reorganizar
os grupos organizados de adeptos não podem ter mais privilégios que os sócios do Futebol Clube do Porto. E os não sócios dos grupos organizados de adeptos não podem ter mais privilégios que as pessoas que são do público em geral, que querem ter acesso a bilhetes. Portanto, todos estes protocolos são para reformatar. A parte da bilhética é uma parte onde tem havido um número elevado de queixas, seja por parte dos associados, seja por parte das casas do Futebol Clube do Porto, que se encontraram estranguladas durante ano após ano relativamente à bilhética. Eu posso dizê-lo aqui, a administração do Futebol Clube do Porto pode desmentir com mais um comunicado, basta que vocês perguntem às casas do Futebol Clube do Porto ou a associados, que encontram facilmente a verdade. Portanto, escusamos aqui de estar a bater no ceguinho e de vir aqui com comunicados em negação do que acontece, porque isso é um facto evidente. E felizmente nós, neste contacto com as casas, temos tido acesso a essa informação por parte dos mesmos. Sim, mas num cenário em que esses dois grupos não mostrassem abertura para negociar os protocolos, estaria preparado para cortar relações, como aconteceu com o Sporting de Frederico Varandas, por exemplo? Acho que estamos a entrar um pouco no campo da utopia e de cenários que vão acontecer, que podem não acontecer. Todos os adeptos do Futebol Clube do Porto vivem o Futebol Clube do Porto de uma forma única e singular, e querem estar presentes. Não vamos aqui entrar em birras por causa eu acho que o que tem a ver é clareza, comunicação, frontalidade e uma equidade no acesso a direitos, que é o que está a faltar. Os muros de sua casa foram pintados mais do que uma vez. Não foram da minha casa, foram do meu vizinho. E os meus também. E o zelador do seu condomínio foi agredido. Eu gostava de lhe perguntar se mudou, desde que se candidatou à presidência do Futebol Clube do Porto, mudou alguma rotina por questões de segurança? Ou foi obrigado a isso? Ou aconselhado, pelo menos? Repare, a mim foi-me atribuída segurança e proteção pessoal por parte do Ministério Público e do SIS. Foi-me atribuída, são as realidades com as quais eu levo o meu dia-a-dia, portanto, quero, como toda a gente da minha família, protegida, sinto-me protegido e acompanhado. Tenho também seguranças privadas segurança privada que me faz a proteção da minha casa dentro do seu perímetro, como deve ser. Nesse dia, infelizmente, antes de eu tomar estas decisões, estava o meu zelador noturno e acabaram por acontecer esses episódios tristes. Portanto, estão sob investigação, fazem parte do passado. Nós reformatamos, de certa forma, a nossa vida pessoal relativamente a estas questões. Não voltaram a acontecer, seguimos o nosso rumo e levamos a nossa vida. Não é isso que nos vai afetar. O André criticou agora recentemente a falta de segurança no museu, que permitiu o roubo das faixas das duas claques do Futebol Clube do Porto, e teme que esta insegurança se alargue às eleições de 27 de Abril. Acredita que existirá uma tentativa de condicionar votos ou adulterar os resultados eleitorais? Você está a falar num crime. Eu chamei a atenção para a segurança porque a operacionalização do ato eleitoral é muito importante. E no dia 28 há um Porto Sporting. Se estivermos na previsão de um ato eleitoral que possa ir entre as 20 mil e as 30 mil pessoas de movimento antes de um jogo, isto é quase como se houvesse um Porto Vizela antes de um Porto Sporting. É muita gente a operar, logisticamente, operacionalmente. Eu confio que o Futebol Clube do Porto tenha criado um grupo interno e confio na integridade, na ética e na transparência dessas pessoas para organizar o ato eleitoral. Para nós, nesta fase, estamos em contacto com o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Lourenço Pinto, através principalmente do nosso candidato a Presidente da Mesa da Assembleia Geral, António Tavares. Depois, a partir do momento da oficialização da candidatura, portanto, a partir de 27 de março,
já entraremos num campo onde precisamos de resposta a muitas perguntas. Precisamos de estar em contacto direto com as equipas do Futebol Clube do Porto, porque queremos também testar com as pessoas que vamos levar como delegados das mesas, fiscalizadores, escrutinadores, o ato eleitoral. Portanto, precisamos de saber como é que se processam a selagem das portas, a credenciação, a operacionalização, a contagem das urnas e todas as questões relacionadas com as cotas, as bases de dados, a proteção da base de dados também. Portanto, é muito importante que haja proteção total da base de dados. Nós vimos recentemente, no caso da eleição para os órgãos sociais do Gil Vicente, por parte do Vieira, alguma frustração relativamente à não atualização da base de dados, particularmente relativamente a pessoas que já tinham falecido. E que ainda estavam no universo votante. Tudo isto é muito, muito sensível. Pelo que a proteção de base de dados e do ato eleitoral em si, das pessoas que estão ordenadas para votar ou que podem exercer o seu direito de voto, tem que ser muito bem escrutinado. Eu acho que aqui, deixe-me fazer só um à parte, e também relativamente ao futuro e potencialmente relativamente à decisão de reescrever os estatutos do Futebol Clube do Porto, ou dos mesmos serem lançados a debate em sede da Assembleia Geral. Eu acho que um ato eleitoral jamais pode estar nas mãos de um presidente da mesa da Assembleia Geral, órgão máximo do Futebol Clube do Porto, eleito também pela direção. Custa-me. Eu acho que um ato eleitoral para um clube de futebol deve estar nas mãos de uma comissão independente, totalmente independente de qualquer órgão social do clube. No entanto, assim o foi durante estes anos todos, é assim também na maior parte dos clubes. Temos que acreditar na integridade ética e transparência dos órgãos sociais do Futebol Clube do Porto. Agora, isto também é uma questão que eu acho que deve ser levantada para o futuro. Na garantia da máxima transparência futura de um ato eleitoral, será que não deve ser o mesmo organizado por uma comissão totalmente independente à direção do Futebol Clube do Porto? Eu gostava de fazer uma última pergunta para encerrarmos aqui este segundo bloco. Uma das bandeiras da sua campanha é a defesa das casas de Futebol Clube do Porto, alegadamente colocadas em segundo plano, face às claques no momento da distribuição dos bilhetes. O André tem-se reunido com sócios nos últimos dias. As casas têm mostrado abertura para o receber? Têm encontrado algum entrave? Olha, nós quando projetamos este calendário de visitas, projetamos o calendário no sentido de visitas às localidades e não às casas do Futebol Clube do Porto. Porque, como pode facilmente perceber, eu recebo muita informação por parte de muitos associados e por muitas casas privada. E infelizmente o que se passa atualmente no Futebol Clube do Porto é o medo da coação, da agressão, e há quase que há medo de represálias, de liberdade de opinião. Portanto, quando fizemos o calendário, estipulamos, em primeiro lugar, visitas informais às casas, onde eu apareci de surpresa nas casas. E deparei-me com pessoas a tomar café, muito poucas pessoas, mas evidentemente num sinal simbólico muito forte. Gradualmente e felizmente, fruto de pessoas que com coragem decidiram abrir as portas, no caso a Casa do Futebol Clube Porto de Ponte da Barca, a Casa do Futebol Clube Porto de Lausanne, como sendo as primeiras, as outras perderam o medo. E ao perder o medo, decidiram abrir as portas também às outras candidaturas, como num bom ato democrático deve ser. Portanto, o que nós projetávamos ser visitas às localidades, marcando auditórios
ou salas de reuniões ou salas de hotel para estar em contacto com os sócios do Futebol Clube do Porto que apoiam esta candidatura ou outros que queiram conhecer esta candidatura. Passamos finalmente a ser recebidos pelas casas e temos agora um número sem fim de pedidos relativamente à nossa visita, o que é muito bom. Portanto, eu notei essa diferença. Tem sido cada vez maior a vontade das pessoas de nos receberem. Eu tenho um março dedicado às casas do Futebol Clube do Porto. Tenho algumas datas de abril ainda disponíveis, porque em abril eu tenho que apresentar as pessoas que estão ligadas à parte executiva, à parte desportiva, à parte da Fundação do Futebol Clube do Porto, que é o meu outro projeto, também ao conceito nosso da Academia do Futebol Clube do Porto. E o que senti, então em março tenho dedicado este espaço para as casas do Futebol Clube do Porto. Portanto, temos algumas visitas a fazer, cada vez mais pedidos. Não vamos conseguir, infelizmente, ir a todas. Portanto, tenho pena que não consiga tocar em todas as pessoas como eu esperava. Agora felicito e congratulo as primeiras e felicito e congratulo todas as outras que têm demonstrado interesse em me receber. André Vilas-Boas, regressando aqui ao plano desportivo do Futebol Clube do Porto, mas que toca naturalmente também no lado financeiro, o André disse que acredita que o título ainda é possível, acredita que a Liga dos Campeões pelo menos será ainda possível, mas existe sempre a possibilidade de o Futebol Clube do Porto falhar a qualificação para a Liga dos Campeões esta temporada por via de não alcançar o segundo lugar. Tem um plano traçado para essa eventualidade, chegar ao Futebol Clube do Porto e passado um mês ter essa receita inexistente por parte da qualificação? Sim, repara, o que me parece evidente é que toda esta antecipação de receitas que o Futebol Clube do Porto anda a fazer só pode ter explicação numa falta de fluxo de caixa operacional e que está a fazê-lo para saldo corrente, ou seja, pagar dívidas, pagar salários, operar, no fundo. Posso estar muito enganado e aqui, se assim for, peço desculpa, mas penso que não estou. Portanto, toda esta antecipação de receitas terá a ver mais com a operacionalização atual e presente do Futebol Clube do Porto. Isso é um caso que nos pode acontecer. Aí não há muito mais a fazer, a não ser olhar para os ativos que restam e ver que valor é que eles têm no mercado, sendo que nós também estamos em contacto com a banca internacional e o Zé Pedro poderá aqui ter uma opinião a dizer para que possamos reformatar a dívida a longo prazo e ter alguma margem de manobra de forma a garantir equipas desportivas competitivas, porque nós sabemos que numa mudança de uma direção de 40 anos para outra nova, a pressão sobre nós é intensa e iminente, além de que o Futebol Clube do Porto não é campeão, ou não foi campeão ano passado, poderá não ser campeão este ano e tem que se encontrar rapidamente com o título de campeão nacional. Portanto, daí que a minha aposta sobre a direção desportiva e sobre a transição da direção desportiva tenha que ser o mais suave possível, utilizar todas as minhas valências no campo desportivo para apoiar a equipa principal no rumo a esse campeonato 24-25, criar uma equipa competitiva que nos permita ser campeão. Agora, o Futebol Clube do Porto acaba de alienar 30% do seu coração, ou seja, 30% das suas receitas comerciais. Ou seja, uma venda de parte de um seu ativo. O resto dos seus ativos estão no seu estádio e também está no seu plantel. Portanto, nós aí teremos que equacionar risco e também viabilidade competitiva. Portanto, isso são tudo questões que vamos analisar quando chegarmos. Agora deixe-me dizer uma coisa, o que nós vamos ser inflexíveis é com uma gestão rigorosa e cuidada, com a disciplina financeira, a disciplina orçamental, o controle de custos, o parar com o sangramento que tem sido a atual gestão financeira do Futebol Clube do Porto. Nós nos últimos
12 anos adicionamos ao nosso passivo 250 milhões de euros. Ou seja, que gestão é esta que em 12 anos adiciona 250 milhões de euros ao seu passivo e torna o Futebol Clube do Porto totalmente dependente dos seus credores? Nesta questão do endividamento, nós temos visto uma descida de qualidade no futebol português, isto por comparação com os maiores campeonatos europeus. Basta olhar para a equipa do Futebol Clube do Porto de 2011, que o André comandou. É possível inverter esta tendência sem ir no caminho do endividamento? Isto exige também um entendimento entre os maiores clubes em Portugal para que isto aconteça? Diferentes tempos. Em 2010, 2011, em primeiro lugar, uma ressalva. A equipa que eu tomo conta de 2010, 2011 é a equipa de 2009, 2010. Praticamente com os mesmos jogadores, que ficou em terceiro lugar no campeonato e sem... Sim, o que está aqui em causa não é essa parte. Só para terminar. E sem Bruno Alves e Raul Meireles. Já agora faço essa ressalva porque acho importante fazê-lo. Portanto, são outros tempos. Portanto, por essas alturas havia third party ownership, ou seja, os fundos e pessoas poderiam ser donas de passes de jogadores. Era uma altura onde o Futebol Clube do Porto, sobretudo, baseava a construção dos seus plantéis no scouting e menos na sua formação. A third party ownership terminou no futebol por imposição. E as equipas voltaram-se cada vez mais para a formação na construção dos seus plantéis. Portanto, o futuro do Futebol Clube do Porto passa naturalmente por formar mais e melhor. O Futebol Clube do Porto não é campeão nos júniores há 5 anos, não é campeão nos juvenis há mais de 14 anos. Ganhou, sim senhora, uma Youth League. Poderá estar a caminho de ganhar outra, que é um bom sinal para o futuro, mas precisamos de mais e melhor. Portanto, precisamos de sustentar a sustentabilidade financeira do Futebol Clube do Porto também na nossa formação. É uma altura decisiva e estruturante para o futebol português. Eu acho que o futebol português não pode subsistir com 18 equipas. Evidentemente, agora que vem a Liga Centralização e o acesso, e ainda que a chave de repartição sobre a Liga Centralização esteja por definir, muitos dos clubes, naturalmente os mais pequenos, se irão opor a esta ideia. Agora, a discussão da reformatação dos quadros competitivos portugueses tem que voltar a estar em cima da mesa. Tem que voltar a estar em cima da mesa também possível crescimento da Liga Portuguesa, não sei, associado a outras dinâmicas comerciais que tragam mais valor para a mesma. Ou seja, nós estamos agora a ver uma tendência para que os direitos televisivos tragam menos valor do que anteriormente traziam. Só para clarificar, estamos a falar de uma possível, a ideia que está aqui a passar, uma possível redução do número de equipas da Primeira Liga e, quiçá, um modelo diferente, até de apuramento de campeão, algo semelhante, como por exemplo a Liga Belga, algo do género. Isto é uma possibilidade na sua ótica? Penso que esse modelo não. Mas agora uma redução das equipas acho importante, até pela qualidade do espetáculo, para termos estádios mais cheios. E para produzirmos maior valor comercial. Portanto, isto são tudo temas que eu gostaria de compreender ainda as dinâmicas, de me sentar também com o resto dos clubes que fazem parte da Liga e verem em que é que nos situamos relativamente a este tema, sendo que a última proposta de dinâmica de mudança de quadros competitivos vem da parte do Sporting de Braga, que tentou lançar isso à discussão. Ora, para mim causa-me alguma tristeza e surpresa que não sejam os 3 grandes também impulsionadores desta conversa. Eu não tenho estado nas cimeiras dos presidentes, portanto posso estar aqui a cometer algum erro. No entanto, acho que
isto possa ser uma conversa mais interessante que deve envolver todos os organismos que estão relacionados com a organização dos quadros competitivos portugueses para o futuro. Portanto, lançá-la de novo a debate. É preciso criar muito mais valor para a Liga Portuguesa. Somos uma liga que, apesar de termos uma população reduzida, produzimos muito talento, seja a nível da gestão, como a nível desportivo, a nível dos agentes, a nível dos jogadores de futebol das várias modalidades. Portanto, mais valor e mais valia temos. Agora temos que continuar a produzir mais receitas comerciais. Falando precisamente dos quadros competitivos e todas essas propostas, isso são coisas em sede de Cimeira de Presidentes, relacionadas com a Liga, mas obviamente, e falou de não vir por parte dos três grandes a proposta e as ideias, principalmente para a redução do número de equipas. Isso terá de ser um entendimento, possivelmente à parte, para depois entrar uma frente unida numa Cimeira de Presidentes para tentar propor até propostas para os outros clubes que sejam também benéficas e talvez por essa via. Qual é em que pé está a relação do André, em particular, com os presidentes dos restantes clubes, António Salvador do Braga, mas também Frederico Varandas e Rui Costa? Neste momento, nenhuma. Cruzamos, reconhecemos-nos enquanto pessoas ligadas ao desporto, mas não tenho relação com nenhum deles, nem pessoal, nem profissional. Profissional, eventualmente, um dia, enquanto presidente da direção. Mas não haveria o entrave no entendimento, no sentarem-se para conversar? Penso que não. Muito bem. Uma última questão aqui relativamente à parte do financiamento relacionado com a parte desportiva. Superliga Europeia continuará a ser falado? Qual é a posição do André? Acompanha ou não a posição que tem sido do clube e de Pinto da Costa? Sim. Ora bem, tema quente. Nós vamos entrar na nova Liga dos Campeões, no novo formato das competições europeias, vamos antes dizer assim, porque o mesmo se passará na Europa League. A decisão do Tribunal Europeu poderá mudar o ecossistema das competições europeias no futuro. Portanto, isso parece-me evidente, europeias e também, já agora, mundiais, no que recentemente temos visto por parte da Arábia Saudita em trazer uma série de competições ou de reorganizar competições através do Fundo Saudita, seja o ténis, o boxe, o snooker, o golfe incluídos. Portanto, tudo um ambiente muito sensível relativamente às novas competições e à ameaça das novas competições. Eu acho que a Associação Europeia de Clubes tem respondido à altura à ameaça da Superliga. Agora, é uma realidade premente. Tanto quanto eu sei, dos 12 clubes fundadores, 11 ainda lá estão enquanto fundadores. Portanto, acho que ainda anteontem em Madrid se veio a confirmar que ainda resistem 11 clubes fundadores da Superliga Europeia, ou seja, todas aquelas manifestações contra aqueles clubes fundadores e eles dizerem que estavam fora da Superliga, aparentemente não é verdade, porque ainda estão presentes nessa organização, se bem que a bandeira seja o Real Madrid, o Barcelona e a Juventus. Portanto, isto é uma ameaça que está presente. As propriedades, no fundo, são a grande ameaça aos clubes de associados. Ou seja, a possibilidade das propriedades se fecharem rapidamente em si e criarem uma liga paralela, em primeiro lugar, será permitido, e em segundo lugar, se pensarmos no conceito franchise americano, a chegada dos americanos ao futebol europeu é cada vez mais evidente, são cada vez mais os novos donos dos clubes europeus e têm um entendimento totalmente diferente
dos nossos europeus, que estamos ligados à cultura, a valores, à história, ao passado, e têm essa visão totalmente diferente do que é construir competições paralelas às competições históricas. Portanto, se um conjunto de proprietários, digamos, americanos, sejam eles proprietários individuais ou de fundos, decidem criar competições paralelas, podemos estar, e aqui não falo só apenas da A22, da A22 enquanto Superliga Europeia, empresa que construiu a Superliga Europeia, mas outras Superligas que possam vir aqui a ser construídas por esses proprietários, que são totalmente indiferentes aos conceitos de cultura e de história. O que me parece evidente é que rapidamente saberemos que provavelmente juridicamente a UEFA, as ligas e as federações não poderão castigar as pessoas, os jogadores e os clubes que estarão associados a essas competições. Portanto, tudo isto é muito sensível agora. Eu acho que há nesta fase quase como um testar de águas futuras relativamente às novas competições europeias. Vamos ver como é que elas caminham, vamos ver como é que elas se reorganizam. Todos nós, portugueses, europeus, estamos intimamente ligados e emocionalmente ligados à Liga dos Campeões, à Taça dos Campeões Europeus, à Taça das Taças, quando ela existia, à Taça UEFA. Tem um sentido histórico e de valores para nós incalculável. É aí que queremos estar, o ser campeão do nosso país, o conceito de mérito, o conceito de entrada em competições europeias. O que é que me parece que está neste momento a causar bastante frição? É o facto de Portugal ter perdido o seu coeficiente no ranking da UEFA, fruto do coeficiente de pontos atribuídos à Liga Conferência aqui há 2 e 3 anos. Portanto, Portugal apanhou-se a dormir, no fundo. Equipas holandesas, belgas, foram crescendo em termos de coeficiente de país por causa das vitórias na Liga Conferência. E Portugal acabou-se ultrapassado e poderemos ter uma Liga dos Campeões sem a presença dos 3 grandes portugueses, e agora de repente há um novo acordar e um novo alerta. Portanto, felizmente isso foi tudo reenquadrado e reformatado relativamente ao coeficiente, mas se há algo que ameaça a qualidade de uma futura Liga dos Campeões é precisamente esse coeficiente de países, porque não é possível, esperemos que não venha a acontecer, mas não é possível que um clube como o Futebol Clube do Porto não esteja na nova Liga dos Campeões do ano passado. Está no Mundial de Clubes, por demérito seu, potencialmente pode não estar na Liga dos Campeões no próximo ano, mas estará potencialmente um clube como o Brest, um clube como o Girona. E são estas coisas que começam a custar aos clubes relativamente ao novo formato, fruto também desse coeficiente de países. André Vilas Boas, queria apenas aqui fechar a parte desportiva com modalidades futebol feminino e futsal. O André já disse que são objetivos. Tem algum prazo para que isso aconteça? Ora bem, temos 2 caminhos para a implementação dos mesmos. Que é o que nos atrai mais, que é o da construção progressiva, ou seja, ao escalão, às modalidades de futebol femininas, falta o escalão de sub-17, sub-19 e a equipa sénior. Sub-17 imediatamente, para que haja continuação das sub-15. Portanto, o ano passado, quando as sub-15 terminaram, tiveram que ir para outros clubes. Portanto, a implementação dos sub-17 parece-me necessária imediatamente, e reforço da mesma. Na nossa ótica, se este for o caminho escolhido, potencialmente poderemos não criar o escalão de sub-19 e criar o escalão sénior imediatamente e entrar com ele na 3ª Divisão Nacional. Portanto, no próximo ano será o último ano da 3ª Divisão Nacional. No ano seguinte haverá a 4ª Divisão Nacional Feminina. Portanto, este é o caminho da construção progressiva, à medida também que teríamos a construção
progressiva da nossa academia e criávamos mais infraestruturas para receber um maior número de escalões. Há também a alternativa de parcerias, um pouco à imagem do que foi feito no voleibol, de compras de licenças, etc. Com a equipa de Futebol Clube do Porto, na altura, através da parceria com a AJM, Academia José Moreira. É preciso equacionar custos da mesma, saber se é possível. Não tem o mesmo valor simbólico e histórico. No entanto, é outro dos caminhos. No futsal é um pouco diferente, ou seja, no futsal, a Federação Portuguesa de Futebol, no escalão de sub-11 e sub-13, permite que os miúdos joguem ao mesmo tempo as duas modalidades. Isso já não acontece nos sub-15. A nossa ideia é, sub-11 e sub-13, fazerem essas duas modalidades, portanto um crescimento dos plantéis para que possa permitir depois também jogar nessa modalidade de futsal ao mesmo tempo. Daí tal aquela construção progressiva, potencialmente sub-15 apenas como modalidade para o ano. Há o outro caminho também, que é o caminho da compra de uma licença, que há muitos clubes interessados também em ser parceria com o Futebol Clube do Porto, e voltamos ao mesmo. Que custo, que implicações, que sentimento para os adeptos do Futebol Clube do Porto. Portanto, nós o que fizemos foi lançamos chamamos uns conjuntos de adeptos que nos deram a entender que o futebol feminino devia ser sim ou sim, o que nos parece lógico e obrigatório quase. O futsal também, enquanto modalidade apaixonante. Tivemos também muitos indicadores para a implementação do voleibol masculino, atletismo e o regresso do ciclismo. Não podemos chegar a todas. Portanto, o Futebol Clube do Porto, na situação onde se encontra, as modalidades representam um custo, normalmente sempre um custo que as sociedades desportivas financiam para as suas modalidades profissionais. O atletismo não é difícil de montar. E o ciclismo? Já agora tinha isso aqui Dificilmente. também. É um ativo meio tóxico nesta altura? Sim, e não é um campo onde eu acho que o Futebol Clube do Porto neste momento deve entrar. Daí que, através da Fundação, eu tivesse levantado esse desafio, ou seja, o regresso do espírito do desporto amador. Em cada sócio, um atleta do Futebol Clube do Porto. Ou seja, através da Fundação, o Futebol Clube do Porto, com participações ou despesas em determinadas, com participações, viagens, inscrições em determinadas modalidades, sejam elas quais forem. Triatlo, hipismo, remo. Isto seria uma forma de alargar as modalidades do Futebol Clube do Porto, evidentemente aqui dentro do espírito amador, mas envolvendo de uma forma significativa os sócios e emocionalmente. Na entrada agora da reta final desta entrevista, gostava de falar consigo sobre a construção da nova Academia de Futebol Clube do Porto, um dos temas que divide a sua lista da lista de Pinto da Costa. O André tem acordo para a compra de dois terrenos, de um terreno, desculpe, em Vila Nova de Gaia, no Olival, mas Pinto da Costa diz que este complexo será na Meia, que não há abertura para discussões. Admite que pode estar de mãos presas neste dossiê? Admito e admiti desde sempre. Ou seja, nós potencialmente poderemos estar de frente com contratos que desconhecemos nesta fase se irão permitir rescisões ou não. Portanto, temos que avaliar os dois cenários. O que eu pedi quando esta candidatura se apresentou, em primeiro lugar, há 2 anos, quando comecei a pensar no que seria o futuro do Futebol Clube do Porto, e enquanto não se discutia a Maia, o nosso primeiro propósito foi saber aonde. E enquanto se especulava que o Futebol Clube do Porto pudesse ir para a Maia, após a sua saída de Matosinhos, e dos problemas em 2016 que isso trouxe, e a rescisão também contratual dos contratos de Matosinhos, para nós fazia sentido um sentido de unidade, ou seja, a formação não pode estar distante da equipa profissional, ponto 1. Ou seja, atualmente as academias são cidades
desportivas, onde está a equipa profissional e onde está a formação. Portanto, dentro desse conceito, evidentemente, o que há ao lado do Olival? Colado não havia nada, e restavam 2 terrenos. Em apenas 2 chamadas chegamos a 2 terrenos. E fizemos a proposta por e assinamos o contrato de promessa, compra e venda por que permite a instalação de 5 relevados. O que é que nós pensamos? Inicialmente pensávamos que nesta academia estar a Academia de Formação do Futebol Clube do Porto, e que a formação se deslocasse para estes terrenos. No entanto, acontece que a equipa principal do Futebol Clube do Porto também necessita de uma modernização das suas estruturas. Já passaram 20 anos do atual Centro de Treino de Formação Desportiva do Olival, e a equipa do Futebol Clube do Porto precisa de estruturas mais modernas. Portanto, invertemos o processo. E invertemos também por uma razão muito simples. Quando a equipa principal está a treinar, a taxa de ocupação dos outros espaços é quase nula. Ou seja, a equipa principal tem 3 relevados, ocupa estão 2 por ocupar, há um sintético por cima, como vocês bem conhecem, que está desocupado, e potencialmente poderá estar a equipa B a treinar no mini-estádio. Ou seja, a taxa de ocupação é praticamente nula, e a equipa principal ocupa 1 ou 2 relevados no máximo, e os outros normalmente estão parados. Portanto, para nós, de um ponto de vista lógico, colocamos a formação no Centro de Treino de Formação Desportiva do Olival, e dessa forma também podemos trazer uma infraestrutura moderna para a equipa principal que está necessitada e para as equipas profissionais. Acresce que este terreno, dado o seu tamanho, permite também a construção de um pavilhão para as equipas profissionais das modalidades, e isso traz mais flexibilidade em termos de infraestruturas para as modalidades também. Portanto, para nós é um conceito belíssimo que queremos explorar. Agora, com que situação é que nos poderemos deparar contratualmente? A asta pública terá lugar antes das eleições. O Futebol Clube do Porto comunicou ontem que será o comprador. Portanto, o Futebol Clube do Porto ontem comunicou, desmentindo o seu administrador financeiro, que afinal é o comprador dos terrenos na asta pública. Portanto, que será o mesmo a fazer as propostas para compra na asta pública, que se estimam para um valor de 3,3 milhões de euros. Tanto quanto entendo, 20% têm que ser debitados depois à cabeça. Em primeiro lugar, saudar a capacidade financeira repentina do Futebol Clube do Porto para se cometer dessa forma. E depois, ao mesmo tempo, a surpresa de um comunicado vir desmentir o próprio administrador financeiro. Portanto, isto é o caso evidente de linha comunicacional do Futebol Clube do Porto vir desmentir-se a si própria. Portanto, o que dá a ideia de já ninguém sabe quem é que manda. Sim. O André partilha das dúvidas levantadas pelo vereador da oposição da Câmara Municipal da Maia, Francisco Vieira de Carvalho. Não sei, isso não entro nesse campo. A única coisa que eu sei é que o detentor da parte privada é precisamente uma empresa ligada à construtora Barbosa Borges, porque os documentos públicos assim o indicam. Agora, essa informação terá que responder o próprio. O que me parece evidente e cada vez mais frequente é porque é que no Futebol Clube do Porto, quando ouvimos falar em negócios, está sempre metido Pedro Pinho e João Rafael Kohler. Porque é que nos futuros negócios do Futebol Clube do Porto está sempre metido, se calhar injustamente, Pedro Pinho, mas porque é que está metido, através da Quadrantes, João Rafael Kohler? E é precisamente isto que os sócios do Futebol Clube do Porto se fartaram. Ou seja, o Futebol Clube do Porto continua a ser um quintal com uma galinha de ovos de ouro, que cada vez produz menos, mas para os próprios produz bastante. Portanto, o Futebol Clube do Porto pode somar em comissões para as empresas de Pedro Pinho um número elevado de milhões de euros em comissões. E potencialmente em comissões e em juros para fundos relacionados com João Rafael Kohler, um número elevado de comissões e juros.
Eu não tenho nada contra o fundo do Quadrantes, é um fundo como outro qualquer, tem um problema com a promiscuidade e com os seus interesses e a proximidade relativamente à outra candidatura, porque eu, apesar de ser candidato à presidência do Futebol Clube do Porto, sou também sócio do Futebol Clube do Porto. Daí que, enquanto sócio e acionista do Futebol Clube do Porto, tenha pedido explicações sobre estes negócios cada vez mais promíscuos e de interesses de outras pessoas, onde me parece cada vez mais evidente que algumas pessoas, de certa forma, se estão a aproveitar da debilidade do Presidente e da sua incapacidade, digamos assim, atualmente. A sua lista acusou a SAD de cosmética contabilística no mais recente relatório e contas, notando-se alguma desconfiança face às políticas financeiras adotadas. Receia que a situação seja ainda mais negativa do que se imagina? Se assim for, os sócios saberão primeiro. Ponto 1. Agora, eu serei implacável a qualquer pessoa que tenha lesado o Futebol Clube do Porto. E confirma que avançará com uma auditoria às contas? Neste momento vamos chamar uma análise profunda às contas. O que nós temos em programa eleitoral é uma auditoria forense às transferências na equipa B e uma auditoria forense à bilhética do Futebol Clube do Porto. Certo. O Futebol Clube do Porto não tem tido a capacidade de renovar com jogadores em fim de contrato, algo que levou à perda de milhões em transferências a custo zero. Qual é que é a sua estratégia para mudar isto? Planeamento e visão. Curto, médio e longo prazo. O que nunca houve. Portanto, o Futebol Clube do Porto acaba por se pôr refém por não planear a tempo. É difícil, eu sei que é difícil, pode acontecer connosco da mesma forma. Agora não pode acontecer é permanentemente. E no Futebol Clube do Porto acontece permanentemente. E por causa disso, só em 7 jogadores, Mbemba, Uribe, Herrera, Marcano, entre tantos outros, tivemos perdas de 50 e tal milhões de euros, que foi o valor do passe dos jogadores quando os compramos. André Vilas Boas, para fechar, 3 perguntas rápidas. Tem alguma expectativa relativamente ao novo governo em matéria de desporto, em matéria de fiscalidade, principalmente? Um tema que gostava de desenvolver, eu acho que, acima de tudo, o que nós não ouvimos falar nestas legislativas foi de desporto. Portanto, a única crítica que eu posso fazer é a ausência e indiferença de conversas relativamente ao desporto por parte de todos os partidos. Acho que o futebol tem que ser defendido de outra forma. E isso também custa. Que os governos não olhem para a indústria de outra forma. Fechamos regressando às eleições e à presidência do Futebol Clube do Porto. Defende alguma limitação de mandatos? Vindo de uma direção que esteve agora 40 e tal anos na presidência, eu prefiro que sejam os sócios a lançar essa limitação. Para mim faz todo sentido. Dou-lhe a minha opinião. Faz sentido também que o presidente do Futebol Clube do Porto não seja remunerado, na minha opinião também. Assim o dizem os estatutos relativamente à direção e evidentemente são remunerados na sociedade desportiva. São temas e tópicos quentes que acho que devem ser debatidos em sede da Assembleia Geral, com os sócios sempre a aprovarem o que seriam as decisões tão estruturantes relativamente aos estatutos do clube. Última questão, está desiludido pela falta de debate com os outros candidatos, em particular com o atual Presidente? Não, porque as candidaturas ainda não se oficializaram. Portanto, a partir do momento em que se oficializem, acho que eu, da minha parte, tenho total abertura. Se vão ser quentinhos, provavelmente. Acredita que vão acontecer? Não sei, acho que tinha que haver aceitação por parte dos três. Eu acho que há aqui 2 candidaturas muito fortes e há uma candidatura também que repete a sua candidatura em 2020, mas que parece estar muito aliada à candidatura de Jorge Nuno Pinto da Costa. Portanto,
Se for 1 contra 2, se calhar não contem comigo. Se for 1 contra 1, podem contar comigo. André Vilas Boas, muito obrigado pela sua presença na Hora da Verdade. Tá? Obrigado.